Ó. Fazer assim, ó. Depois vou dar a camisa do Luiz Felipe. Também o homem é grande, né? Vamos fazer o quê? Instante apareceu gente, cara. É, encheu a sala. Nós estamos lá. Eu moro longe, por isso que eu moro. Desculpa, né? Só sair mais cedo. Bom, pessoal, então semana passada a gente começou aí a falar sobre ética cristã, né? E ética, o que é? É como a gente se comporta, né? Como deve ser o padrão moral, né, de vida do cristão, né? E aí a gente comentou, né, a questão de hoje, da ética no mundo, né, da moral, que ela é relativa, né? Ela não é absoluta, né? Como é a ética divina, né? A ética de Deus, ela não muda. Então a gente começou, falou sobre algumas coisas, falou ali sobre a questão de alguns dilemas éticos, né? Que parece que situações na Bíblia que uma pessoa fez alguma coisa errada e parece que a atitude dela foi louvável por isso, né? Inclusive a gente falou do mais famoso caso, eu acho que é Raabe, né? Que mentiu, né? Mentiu para salvar a vida lá dos espias e Deus abençoou ela, né? Então, a gente comentou, né? Que às vezes vai surgir situações na vida em que você vai estar dentro de um dilema ético, né? Então, que você vai ter, de qualquer maneira, você comete um erro para evitar um mal pior, né? E aí, irmãos, eu falei que hoje a gente vai começar a falar assim, né, sobre algumas questões éticas, né? E hoje eu quero falar aqui pelo menos sobre duas questões éticas que o livro não trata muito sobre isso, tá? Se vocês deram uma olhada no livro aí, ele não trata muito de questões éticas. Então, mas eu acho que algumas a gente tem que tratar, né? Hoje, pelo menos, falar sobre a questão do aborto, né, da eutanásia, e também tem algumas outras coisas, né, a questão de pena de morte, a própria guerra, né, o cristão e a guerra, pena de morte, homossexualidade, questão de jogos, né, jogatina aí e tal. Então tem alguns assuntos assim que eu acho que a gente tem que falar, né, tem que tratar, pelo menos para a gente ter uma noção, né. Então tem alguns que, como eu falei na aula passada, ficam bem claros, né. Eu acho que se for pedir hoje aqui, ninguém vai ser favorável ao aborto, né? Mas tem outras que já não ficam tão claras assim, né? Nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão da eutanásia também, né? Eutanásia, se vocês alguém não sabe, é aquela questão de você desligar os aparelhos, parar o tratamento da pessoa que está em fase terminal para que ela morra, né? Então já entra um negócio ali que vocês vão ver que alguns vão ser favoráveis, outros não, porque não é tão simples, né? Não tem só um tipo de eutanásia, né? Então, aí na aula que vem a gente trata isso aí mais alguns e tal, e é interessante, né? A questão de alguns assuntos assim que estão muito em alta no mundo, né? E como eu falei na aula passada, o mundo ele está mudando cada vez mais e cada vez mais rápido, então parece que os princípios cristãos, eles realmente estão assim, fora do que o mundo hoje prega, né? Então, pessoal, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é a questão do aborto. Viu? A minha cabeça aqui fica na frente da televisão, né? Não fica. Eu trouxe um mapa aqui, pessoal, né? Só para vocês verem aonde que o aborto ele é legalizado no mundo, né?
Então, todos esses lugares onde está de verde, eles são países onde o aborto ele é totalmente legalizado, tá? Então, vocês podem ver ali Estados Unidos, Canadá, lá para cima também na Europa, Austrália, né? Aqui, irmãos, tem ainda a Argentina, que agora também legalizou. Eu não consegui um mapa super atualizado, mas isso aí foi procurando na internet e tal. O Brasil está em vermelho, né? Daí tem Brasil, México, países da África e tal. Que o Brasil ele só permite o aborto, né? Em casos específicos aí, né? Que depois a gente vai ver, né? Mas é um negócio assim, irmãos, o aborto é um negócio que está avançando muito, tá? Está avançando muito no mundo, principalmente com essa questão do feminismo e tal, né? Que vem surgindo do direito das mulheres, que a mulher é dona do próprio corpo, então ela pode fazer o que ela quiser com o corpo e tal. Então essa questão do aborto ela tem avançado demais, né? É uma política que tem avançado muito. Vocês devem lembrar que, acho que foi ano passado, se eu não me engano, foi muito debatido um assunto aí, né, de uma menina de 10 anos, se eu não me engano, né? E ela era estuprada desde os 6 anos, né? Pelo um familiar, pelo um tio, se eu não me engano, e engravidou, né? E aí ela foi abortar, ela tentou abortar, se eu não me engano era o Espírito Santo, e lá não tinha ninguém especializado nisso, e foi para Recife, que lá tinha um médico abortista, digamos assim. E isso passou muito na mídia, porque daí, assim, teve aqueles que não defendiam o aborto e aqueles que defendiam, né? Por ser uma menina, 10, 11 anos de idade, por ter sido fruto de um estupro. Então, assim, vocês devem lembrar dessa história, né? Acho que foi ano passado, né? Ano passado. Então, assim, isso aí gerou muito debate, briga entre os dois lados, lá na porta do hospital e tal, né? E no fim das contas lá, né, fizeram um aborto e tal da criança e tal. E aí nos traz para pensar, né, irmãos, porque assim, é uma criança, né, não é uma criança que está nascendo. Eu estou falando nos traz para pensar, tá? Vamos atirar pedra ainda, né? Então é uma criança, 10 anos ali, 11 anos, um adolescente, começando a fase da adolescência, né? E ainda fruto de um estupro, né? Que é quase um incesto, digamos assim, porque ainda foi de um familiar, né? Então, na época, isso gerou, por um lado, uma comoção muito grande com a menina, né? Onde precisaria ser abortado, e pelo outro lado também, aí, principalmente questão das igrejas, a questão de que o aborto não ia resolver nada, né? De que ela não teria que ter o filho, dar para adoção, enfim, coisa assim, né? Mas só para vocês verem, irmãos, porque é um negócio assim em todos os países desenvolvidos, tá? Em todos os países aí mais desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Canadá, aí já está liberado o aborto. Então, assim, a mulher engravidou, ela quer abortar, não tem nada contra a lei, ela vai, procura uma clínica, né? E lá ela vai abortar, 2º mês, 3º mês, 5º mês, 6º mês e tal. Lógico que dizem que quanto mais perto do nascimento da criança, mais risco se corre você fazer um aborto, né? Mais risco a mulher corre, né? Então, o ideal seria fazer no começo. Então, é uma tendência, irmãos, que eu vejo que vai acontecer, tá? Não estou dizendo que você é favorável, mas é uma tendência que vai acontecer. Então, aqui na América do Sul tinha ali o Uruguai, que vocês veem ali embaixo, em verde, e ali para cima, ali, a Guiana Francesa, ali, né, que é um território da França, né? Então, como é um território da França, na França é liberado, então ali também é liberado. E agora ali na Argentina, né, e aí nos outros países aqui da América do Sul, ou é proibido, ou realmente tem altas restrições, que são ali os laranjas, né? Mas, infelizmente, aí, irmãos, é uma causa que está avançando, né, a questão do aborto, né? Então, para se debater sobre aborto, irmãos, eu coloquei ali, né, que sempre se avalia o quê? Se avalia o feto, a criança, né, que está lá no ventre da mãe. Então, aquela criança, aquele bebê que está lá,
ele é realmente um ser humano, então ele é plenamente humano, ele é um humano em potencial, ou ele não é um humano, ele é um sub-humano. Tá? Então, o que a gente vai defender parte daí. Se nós acreditar que o que está lá dentro, que aquela criança com 1 mês, com 2 meses, é um ser humano com características, né? Que é um ser humano que a mãe é uma coisa e a criança é outra, a gente já vai ver que os defensores do aborto, eles usam a questão de dizer que a criança é uma extensão do corpo da mãe. Então a mãe tem o direito de tirar aquela extensão, como se a mãe quisesse amputar a mão, ela pode porque a mão é dela. Então aquela criança estaria uma extensão do corpo dela, ela pode fazer o que quiser. Então, a criança seria plenamente humana, se ela é um ser humano, nós estamos cometendo um crime de homicídio, né? Então, se ela é um humano em potencial, aí se defende muito a questão principalmente depois dos 4 meses, né? Que então você não aborta, porque daí já começa a ter as características realmente de um ser humano, né? E se é um sub-humano, quer dizer o seguinte, não é um ser humano. Só é um ser humano a partir do momento que nasce e começa a chorar aqui fora e tal, lá que dá o primeiro choro lá que nasceu. Então até ali não é um ser humano. É um feto, é uma extensão do corpo da mãe, então qualquer coisa. Então, a qualquer momento, você pode abortar e você pode tirar aquela criança, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, a gente tem que pensar o seguinte, né? A Bíblia, ela não é clara sobre a questão de aborto, mas tem situações que a Bíblia, ela não é clara lá, né? Mas a Bíblia escreve, a Bíblia trata sobre esse assunto, né? Em Israel, jamais você vai pensar, você vai imaginar de debater sobre aborto lá nos tempos bíblicos, tá? Porque tinha todo o conceito de que o filho, ele era uma bênção de Deus, né? O filho, ele era realmente lá, né? Deus abençoando, tinha muito aquilo, né? E quanto mais filho, mais abençoado você era, entendeu? Mais próspero você era. Então a Bíblia, ela vai ter o mandamento lá, o 6º mandamento, que diz: não matarás. E a questão do não matar, isso daí já abrange tudo, como a gente vai ver daqui a pouco, tá, na Bíblia, porque ela não faz essa distinção, tá? Se é um bebê, se é um recém-nascido, se é alguém ainda, um humano que está para nascer, né? Mas a gente vai ver na Bíblia, né? A Bíblia às vezes tratando a criança no ventre da mãe como alguém já escolhido por Deus, né? Então nós vamos ver o caso de Jeremias, onde Deus fala aquela passagem famosa, né? Que eu te escolhi no ventre da tua mãe, né? O Salmo 139, né, de Davi, né? Que fui entretecido, quer dizer, Deus foi me formando, Deus foi me fazendo lá no ventre da minha mãe, né? A famosa história de Isabel, né? Mãe de João Batista e Jesus, né? Quando elas se encontraram lá, né? Que a criança mexeu no ventre ali, ficou cheia do Espírito Santo e tal, né? Então, várias passagens, né, meus irmãos, a Bíblia já trata aquele feto lá, né? Jacó e Esaú, por exemplo, quando Rebeca estava lá as 2 crianças brigando lá e tal, né? Não paravam quieto, e ela vai questionar a Deus, né, irmão, o que está acontecendo, né? E com essas crianças, né, ó, tem no teu ventre 2 nações, né? O maior servirá ao menor. Então, várias vezes, irmãos, a gente vê isso na Bíblia, né? De Deus tratando aquele feto lá, né? Aquela criança que está lá crescendo dentro do ventre da mãe, como se fosse já um humano, como se fosse já uma criança, tá? Então, pela Bíblia, a gente vai crer, vai entender que é uma vida,
é uma vida que tem o mesmo valor do que a minha, do que a tua, entendeu? Então, assim, que a gente vai ver também que ele não é uma extensão do corpo da mãe, pelo contrário, né? Existe um exemplo até, eu trouxe esse livro aqui, irmãos, que é um livro que é muito bom, né? O Ética Cristã, né? Então ele tem 500 e poucas páginas que trata de tudo que vocês possam imaginar aqui, né? Inclusive daqueles termos mais difíceis da ética e tal, né? E então ele cita um exemplo assim, ó, se você pegar, por exemplo, hoje tem muito aquele caso de barriga de aluguel, né? E aí, se você pegar, eles fazem aquela fertilização in vitro, não sei o que e tal. Então, eles podem fazer de um homem e de uma mulher, eles fazem ali a fertilização. E eles só colocam esse óvulo numa barriga de aluguel. Então, aquela mulher só vai servir para carregar a criança, para gerar aquela criança, né? Porque não tem nada dela e não tem nada do pai da criança, eles já fazem isso. Então, se eles juntarem isso daí, colocarem lá numa mulher, por exemplo, que é branca, e os pais forem morenos, forem negros, a criança vai nascer com as características dos pais. Ela não vai nascer com a característica dessa mãe, né, que tem aqui a barriga de aluguel. Então, quer dizer, não é uma extensão do corpo da mãe essa criança, né? Então, você vai ver, muitas vezes, por exemplo, a mãe tem o sangue A, e a criança está lá e tem o sangue O. Né? A mãe é, sei lá, cabelo liso, a criança nasce cabelo cacheado. Então, quer dizer, tem características diferentes, né? Ela tem uma identidade, aquela criança lá, aquele feto. Então, ele não pode ser considerado uma extensão do corpo da mãe, né? Então, irmãos, o versículo que eu falei ali, né, do mandamento bíblico, né, o que é de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar esse crime no Código Penal. Tudo que se precisava para proibir o aborto era o mandamento: não matarás. Tá? Então, tem uma passagem, a gente vai ver daqui a pouco, do que acontecia com alguém que batia numa mulher que estava grávida e perdia a criança. Isso era o mais próximo que dizia na lei de Moisés. Mas não dizia em nenhum momento uma condenação para uma mulher que fosse abortar. Porque isso, irmãos, era algo assim totalmente fora da cultura judaica. Não existia isso. Porque eles tinham muito aquele conceito que o filho, ele era um presente de Deus, que o filho, ele era uma graça de Deus, né? Então você jamais iria abortar aquela criança, né? Então, irmãos, eu queria que vocês aí me ajudassem para nós abrir nessas passagens aí, nós, rápido aí, né, nós ler essas passagens, porque é importante a gente ter uma noção, mas ter uma noção pela Bíblia, né? O primeiro versículo vocês não precisam abrir, tá? Quem abrir aí Salmo 127, 3, já abre e já lê aí para nós. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Tá, então, crianças eram consideradas como um presente ou uma herança de Deus. Tá? Quem achou Gênesis 29, 33? Aqui vai falar, né, irmãos, ali tem de Samuel e daí ali é a passagem de Jacó lá, né, das suas esposas e tal, que fala, a Bíblia trata como se fosse Deus que permitia uma criança nascer. Era ele que cerava a madre, como a Bíblia diz, mas também abria a madre para a criança nascer, né? Quem abriu é Gênesis 29, 33? E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. 30 e 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E 1 Samuel 1, 19 e 20. Mariana. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi.
Mas quando viram um grupo de profetas profetizando... 1 Samuel 1? do 19 ao 20. Lá no... Estava lá no capítulo 19. Capítulo 1, 19. Isso, versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: tenho o pedido ao Senhor. Então olha só, né, irmãos, quando tem uma passagem interessante lá, né, que o Jacó ele se enrolou bastante, né, que ele gostava de Raquel, casou com Lia, né, ou Leila, né, tem essa questão da tradução aí e tal, né. E aí, né, irmãos, o que aconteceu? Deus viu que ele amava mais a Raquel. E aí Deus permitiu Raquel não ter filho, para tipo equilibrar as coisas. E Lia dava filhos para Jacó. Daí o que a Raquel fez? Tenha filhos com a minha serva, né? Que era a prática da época, dela considerar filho dela também. Né? E aí tem uma determinada situação que aí Raquel dá a serva lá para ter filhos com Jacó e Lia dá a serva dela lá para ter filhos com Jacó, né? E elas vão cobrando de Raquel, em determinada situação, cobra de Jacó. Me dê um filho, né? Eu preciso de um filho, né? E Jacó responde, né? Mas porventura sou eu Deus que decido, né? Tipo, a quem dá filho, a quem nasce, a quem não nasce, né? E então, veja que sempre a questão do nascimento na Bíblia, ela é muito ligada a um presente de Deus, a uma permissão de Deus, né? Que nem a Liliana também, que ela foi para o templo, né? Orou a Deus, clamou e disse, o filho que eu tiver é teu, vai, né, trabalhar lá na obra do Senhor, e Deus se lembrou de Ana, né? Êxodo 21, do versículo 21 ao 25. Essa é a passagem mais interessante aqui. Mas se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que ela dê à luz prematuramente, sem que haja morte, certamente o ofensor será multado conforme que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo decisão dos juízes. Se contudo houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Olha só, irmãos, se acontecesse de ocorrer uma briga lá, né, vamos supor que os homens estivessem brigando lá, e por acaso eles ferissem uma mulher grávida, e essa mulher, quando fala a questão do abortar aqui, na Nova Versão Internacional, ela explica melhor isso, né? Eu vou até colocar aqui para ler para vocês, espera aí. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir. Então, se ocorresse uma briga e por um acidente, não sei, batesse lá na barriga da mulher e tal, e ela tivesse a criança prematura, e não tiver, a criança nasceu prematura, mas nasceu tudo bem, tal e tal, o ofensor, o agressor, ele tinha que pagar uma multa, tá? Então ele pagava uma multa porque foi assim, uma ameaça de aborto, né? Porém, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 23. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente e tal. Que daí era a questão da lei, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se ocorresse do bebê nascer prematuro, mas nasceu, era pago uma multa. Mas se ocorresse de ter um aborto da criança não sobreviver, a pessoa que cometeu aquele ato lá, ela poderia pagar com a vida.
Então essa é a única passagem da Bíblia, irmãos, que ela trata mais assim sobre a questão do aborto, que não seria nenhum aborto por vontade da mulher, mas seria um aborto acidental. Então Deus, ele considerava na lei o bebê, né, a criança não nascida, com o mesmo valor de um adulto. Porque quando você matava um adulto, irmãos, o que a Bíblia dizia? É morte, é olho por olho, dente por dente. Tinha algumas regras, né, se foi sem querer, né, se foi por um acidente, tu ia para uma cidade de refúgio e tal, tinha algumas regras. Mas se você matasse alguém, a tua pena era a pena capital, a morte. E aqui a Bíblia diz que se a mãe, se a criança, enfim, quem fosse, ocorresse morte ali, essa pessoa que cometeu esse ato, ela iria morrer também, né? Vamos lá, Jó 8:12. Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Aqui também é complicado, vou ler na outra versão. Mas alguém pode ler o 139 ali que fala do 13 a 16. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Eu acho que o de Jó eu errei. Devia ser 18, 28, não sei. Mas enfim, Jeremias 1:5, também passagem famosíssima. Bom. Pode ler? Pode ler, quem achou aí, manda. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E o nomeei para ser meu profeta às nações. Então, olha, irmãos, quantas passagens da Bíblia que citam a questão de Deus ter escolhido a criança no ventre, sabe? De a formação da criança no ventre ser um ato de Deus, né? Davi, Jeremias, né? Então, imagina se a mãe de Jeremias tivesse abortado, né? Imagina se a mãe de Davi tivesse abortado, né? Então, Deus já escolheu a criança lá no ventre, irmãos, né? E por fim, aqui as passagens lá de Jesus e João Batista, outras passagens, então, citam o feto, né, como um ativo espiritualmente. Lucas 1:15. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E agora Lucas 1:39-44. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Daí aqui vai mais para frente, o 44. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então, irmãos, várias passagens aqui, né, que falam, né, da questão da criança, né, antes de ser nascido. Então, de que a criança, ainda no ventre da mãe, é
permissão de Deus, né? É um projeto de Deus, né? Então, em nenhuma ocasião a Bíblia nos dá uma margem para o aborto, tá? A única passagem que fala um pouco mais de aborto realmente é ali, Êxodo 21, do versículo 21 ao 25, tá? Que é o caso ali, se uma mulher estiver grávida, então, e ela perder a criança aí, né, que a pessoa então pagaria com a sua vida, né? Então aqui que a Mas Bíblia ali diz... se restringe a um acidente, no caso, né? Por acidente, não seria nenhuma... Pois é, por isso, não tem nenhuma passagem que fala da mulher abortar, né? Porque realmente na época não... Bom, como a gente falou na aula passada, né? Quando a gente falava de conceitos éticos há 30, 40, 50 anos atrás, era muito diferente, né? E que nem a gente comentou, hoje ninguém nem se lembra, não sei se alguém foi no cinema lá investigar se tem a placa lá de proibido fumar no cinema, né? Putz, eu fui, mano. Ô, cara. Mas são situações que se mudou tanto as coisas que não precisa mais nem ter a placa lá. As pessoas já sabem que não pode. Mas tem uma visão começo. Tem? Ó, Não. você tirou a nossa dúvida aí, foi um debate grande a aula passada. Não, a gente acha... Então não tem como. Vem na tela lá nas instruções iniciais, ainda vem que é proibido fumar, blá, blá, blá. Mas o ponto era como mudou, né? A questão daquele negócio. Hoje você não vê uma propaganda de cigarro na televisão, né? Nem pode, acho, né? Porque tem aquela... Você pega uma carteira de cigarro lá, tem aqueles negócios lá, uma imagem, um negócio lá bem assim para tentar alertar a pessoa, né? Isso é uma questão de lei. Mas antigamente, uns 30, 40 anos atrás, fumar era um negócio até legal, né? Era chique. Uma moda, chique, bacana, entendeu? Não, verdade. Então hoje, mesmo em determinados lugares que não tem um aviso, você sabe que não pode fumar. Você não fuma lá, né? Não, espera mesmo que você não fume. Nem lá e nem em lugar nenhum, né? Então, a ética, ela muda muito. Então, se você fosse falar uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, sobre aborto, qual seria a reação do mundo na época? Ele seria bem menos aberto para a questão do aborto, né? E se eu estou falando alguma bobagem, por favor, me corrijam, né? O pessoal aí que tem um pouco mais de idade do que eu, né? Mas você não tinha essa abertura, entendeu? De aborto. Então, você imagina, irmãos, lá na época do mundo bíblico, onde a questão, né? Irmãos, judeu sem dinheiro tudo bem, mas judeu sem filho, irmãos, era uma desgraça. Entendeu? Então, quanto mais filho, era como flechas da aljava do valente, diz lá em Isaías, fala uma passagem assim, em Salmos, né? Que fala da questão do filho. Quanto mais, melhor. Era uma bênção, era, sabe, como diz aquela passagem em Salmo, né? Que a tua esposa será como uma videira frutífera, né? Jesus Cristo, né? Então, naquela época era uma bênção, não sei, videira frutífera, lá quantos filhos ia dar, né? Mas não se falava jamais na questão de você abortar uma criança. Então nós só vamos ver essa passagem ali, que seria referente a um acidente, é tudo que a Bíblia prevê. Mas quando a gente olha que até por um acidente, né, a pessoa seria penalizada com a morte, então não vamos nem falar a questão de você, né, tirar a vida do filho, né. Então a fertilidade é visto como um dom de Deus na Bíblia, né, várias passagens que a gente leu de Deus abrindo a madre, enfim, outras, né, Deus fazendo, né, a passagem 139 lá de Davi, Deus tecendo, entretecendo, parece até que Deus está costurando, né, que Deus está fazendo ali, né, a criança, né. Então, destruir ou matar um embrião é assassinato, quebra do 6º mandamento, né. E todos os esforços deveriam ser feitos para preservar a vida da criança não nascida, né. Então, irmãos, assim, ó, quem teve filho recente aí, né, ou ainda se lembra, um tempo atrás, sabe que quando você vai lá no ultrassom, lá com
poucas semanas, né? O que eu vou dizer? 4 semanas, acho que é, 5 semanas, não me lembro. Você já consegue ouvir o coração da criança. 2 semanas já vai ouvir. Pouquinha coisa aí tu já ouve o coraçãozinho da criança lá, né? Que daí mais amplificado que não sei o que e tal, né? Então é uma coisa extraordinária, né? Então assim, a criança ali, recém-nascida, ela já tem um coração, já começa a ter alguns órgãos e tal, né? Então é um ato realmente, né, divino, né? Para nós ir lá e tirar a vida dessa criança ali, né? Então, claro que uma outra questão ética é, por exemplo, a questão da prevenção, né? Algumas igrejas são contra, né? São contra, não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente, principalmente, era isso, né? Você ser contra a prevenção. Daí tinha um filho de carro, de caminhão, né? De van escolar, né? Era 10, 12, 15, né? Enchia as igrejas daí, né? Era uma maravilha, né? Então, acho que aí entra outro ponto, né, irmãos? Tu colocar um filho para sofrer no mundo, que você não vai poder dar atenção, não vai poder ser um bom pai, uma boa mãe, não poder dar uma condição para o teu filho, acho que aí se torna um pecado maior, né, digamos assim. Então, o que a legislação diz no Brasil, né, irmãos? Logicamente, o aborto é considerado crime com pena de prisão, né? 3 anos para a mãe e 4 anos para o médico. Até, né? Mas nem sei aí, Lucas, tu pega caso de aborto ali, né? Porque eu nem sei se isso... Acho que não é nem aplicado. Teria muita pressão, né? Eu não sei se seria... Só que, os médicos acabam não fazendo, eu acho, né? Pela questão do conselho... clandestino, isso aí. Hã? Clandestino. Sim, clandestino sim. Mas, tipo, legalmente, assim, e tal, né? O aborto é considerado crime, então, com pena de prisão, 3 anos para a mãe e 4 anos para o médico, né? Então, a lei absolve o crime do aborto em 3 situações: para salvar a vida da mãe, em caso de gravidez decorrente de estupro, e em caso de anencefalia. Esse assunto também foi bastante tratado, se os irmãos se lembrarem ainda, que é aquela criança que ela vai nascer e provavelmente logo ela vai morrer. Porque ela praticamente é sem o cérebro, alguma coisa assim e tal. Então, aí teve uma lei lá do Supremo Tribunal Federal, lá em 2012, que permitiu. Então, a mãe pode abortar nessas situações, né? Porque não faria sentido a mãe levar a gravidez para tudo. Porque diz que a criança não sobrevive e morre já com poucos dias de vida, né? Se chega a isso, né? Então, assim, porque não tem como você viver sem cérebro. Então, assim, você evitaria já um mal ali. Então, o que acontece? Eu não achei nada da Assembleia de Deus, como já é de costume, né? Mas na maioria das igrejas cristãs, igrejas evangélicas, irmãos, eles batem na questão que se for para salvar a vida da mãe, tá? O que pode acontecer um fato, lógico que hoje com a medicina e tal, assim, é um fato muito isolado, que tá lá a mãe lá, né, doer mal lá, a gravidez, a decorrência da gravidez. E eu uma vez ouvi uma história de um irmão, um cantor, que contou essa história, só que daí Deus fez um milagre e tal, né, contou como testemunho. Mas que o médico chegou para ele e disse, ó, ou tu escolhe um ou tu escolhe o outro. Os dois não dá para salvar, né? Então, pode surgir casos assim. Então, as igrejas evangélicas, elas normalmente defendem, então, o aborto nessas causas, tá? O livro aqui, né, esse livro é o Norman Geisler, né, um cara muito bom, né, esse autor. Ele chama isso de lei de duplo efeito. O que acontece? Você vai estar num dilema ético. De qualquer maneira, né, o médico vai chegar e vai dizer, tu prefere a vida da mãe ou a vida da criança? Se você disser, não, eu não posso escolher, morre os dois. Se você disser, eu prefiro a vida da criança, morre a mãe.
Se você disser, eu prefiro a vida da mãe, molha o filho. Então, duplo efeito, quer dizer, independente do que você escolher, você vai pecar de qualquer maneira. Você vai estar tirando uma vida, né? Então, as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, então, elas defendem que nesse caso, então, se há uma brecha, que se preserva a vida da mãe, tá? E a ética cristã também, ela segue essa linha de pensamento, tá? Pelo fato de que a criança, você não sabe como ela vai sobreviver, como será a saúde dela e tal. Então, salva-se a vida da mãe. Mas se não, irmãos, nem em decorrência de estupro, tá? Isso é muito utilizado hoje pelos defensores de aborto, mas a gente sabe que existem maneiras ali, mesmo depois de ter sido feito o ato, que você consegue evitar, né, da mulher engravidar, antes ainda dela engravidar. Mas nem em decorrência de estupro a igreja defende o aborto. Então a igreja defende que tenha-se criança e tal, entrega-se para doação, para o orfanato e tal. Apesar de que no Brasil é complicadíssimo para se adotar uma criança, né? Então mesmo quem quer adotar não consegue, daí a criança entrega em um orfanato muitas vezes fica para abandono mesmo, tá? Então eles defendem muito isso, mas assim, ó, são pouquíssimos casos, até no livro aqui o autor trata, menos de 1%, ele cita dos casos dos Estados Unidos, né? Menos de 1% dos casos que são em decorrência de gravidez, em decorrência de... No caso, estupro. nesse caso, eu lembro que levantou-se esse assunto uma vez, eu assistia sobre a questão do Silas Malafaia, porque ele tem uma casa, não sei se ainda tem, um dia eu assisti uma reportagem falar sobre isso, que era um ambiente assim, que acolhia essas mães, né? Às vezes era por causa de estupro e tal, e aí entrou nessa questão, né? E segundo, é um dado que eu estou me passando como eu vi ali, né? Mas que existia assim um levantamento bastante grande que mostrava que o estrago psicológico que as mães sofriam era, mesmo quando era um caso de estupro, era muito maior, tipo, quando elas faziam aborto, do que elas teriam filho, por exemplo, elas sentiam, digamos, mexia muito mais, deixava sequelas muito piores, né, o aborto, do que então que ainda assim era um prejuízo para a mãe, que era gigante, né? Então que nesses casos ainda assim se no caso específico da menina ali, né, que tu comentou, né, ali acho que é um caso extremo do extremo do extremo, né, porque daqui a pouco o corpo da criança também não estaria nem preparado ainda para isso, né, como você quase bota a vida dela em risco também, né, então talvez entre naquela condição que tu falou sobre mãe e criança, né, um acumulado maior ainda, né, para se pensar, né, que a criança numa idade dessa idade não estaria nem fisicamente pronta, né, para... quem sabe a criança nem iria até o final, né? Então aí é uma situação, é um dilema ético complicado. Então, assim, né, irmãos, o que acontece? Aqui também, o Juliano falou também, o autor também fala da questão do psicológico, né? Da pessoa que vai fazer um aborto e tal, que ela tem bastante possibilidades de depois se arrepender, né? Porque era uma criança, e aí você não tem como voltar atrás, né? Porque você tirou a vida daquela criança e tudo mais, né? Então a gente sempre tem que olhar, né, que nós estamos falando de um mundo caído, né, irmãos? Então, assim, o aborto já é uma gravidade, aí quando você fala ainda na questão de um estupro, né? Então, assim, é um mundo caído, é um mundo em que são fatos isolados, mas são fatos que acontecem. Agora, vocês imaginam, né, irmãos, assim, ó, existem até aquelas brincadeiras, né, que o pessoal faz aquelas zoeiras lá no WhatsApp lá, o pessoal que nasce em novembro, né? Quem que nasce em novembro? Que diz que a pessoa foi fabricado no carnaval. Carnaval. Foi fabricado no carnaval.
E daí diz que tem muito nascimento em novembro, né? Mas isso, lógico, é brincadeira, não sei como é que é as estatísticas, né? Não sei se não tem o fundo de verdade. Meu, não, é aquela questão, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas você imagina, irmãos, né? Lógico que a gente vê, às vezes, pessoas aí de 19 anos de idade, 20 anos de idade, com 2, 3 crianças, uma de cada pai e tal. A gente vê esse tipo de coisa, irmãos. E aí a gente sabe que aquelas crianças não vão ter, não vão ter, porque às vezes a vida dá aquelas viradas, né, que a criança se torna uma pessoa assim, mas a grande possibilidade da criança ser uma pessoa assim, traumatizada, sem pai, sabe, mãe, então... Tu já imaginou o caso dessa, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Desde essa criança, tu já imaginou como é que seria para essa criança depois saber da... Nossa, cara, eu acho que é... Não, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível e a gente fala de fora, né, irmãos? Isso quer dizer, lógico, a gente não defende o aborto. A igreja não defende o aborto. Mas você está vivendo na situação, é complicado. Né? Por que a igreja não defende o aborto, então? Né? No primeiro mês, a criança, né, ela já tem seu músculo cardíaco pulsa, né, com 3 semanas, como a gente falou ali do coração, né? Sua cabeça, seus braços, suas pernas começam a aparecer. No segundo mês, ondas cerebrais podem ser detectadas, nariz, olhos, ouvidos e dedos aparecem, seu coração bate e seu sangue, o seu próprio tipo sanguíneo flui, seu esqueleto se desenvolve, ele tem as próprias impressões digitais. Então, com 2 meses, a criança já tem o próprio sangue e as próprias impressões digitais, né? Ele é sensível ao toque em seus lábios e apresenta reflexos, né? No 3º mês, ele engole, faz caretas e nada. Nada é de nadar, né? Não fazer nada. Aqui também não faz nada, né? Segura com as suas mãos e movimenta sua língua. Consegue chupar o dedão. 4º mês. Todas as características humanas estão presentes. Seu peso aumenta 6 vezes. Chega a pesar metade do peso de quando nascer. Consegue atingir de 20 a 25 centímetros de comprimento e pode ouvir a voz de sua mãe. 5º mês, sua pele, seus cabelos e suas unhas se desenvolvem. Ele sonha, sono do tipo MRO, não sei o que é isso. Se alguém é especialista em sono aí, por favor, explique. Pode chorar se houver ar presente. Pode viver fora do ventre, né? Claro, 5 meses nasce um tarequinho, vai lá para incubadora e tal, mas às vezes sobrevive 5, 6 meses, né? Está no meio do caminho da data marcada para o seu nascimento. Então veja, irmãos, que até o 4º mês, 5º mês, a criança está feita. Ela está feita. E aí, claro, daí ela começa a crescer, né, e tal, ganha corpo, ganha peso e tal, e daí a mulher até agora pensa, mas aí tem a criança aí mesmo, e de repente, bum, né? A criança começa a ganhar aquele corpo, assim, se preparando para nascer mesmo. Mas ela já tem, né, o seu tipo sanguíneo, ela já tem as suas impressões digitais, ela já tem sua mão, seus braços lá, seus órgãos totalmente feitos, né? Então, quando você vai tirar a vida de uma criança de 4, 5 anos, você está tirando a vida de alguém, como eu falei, que não é uma extensão do corpo da mãe, que possui as próprias características, que é uma criatura plenamente humana, entendeu? O que você vai identificar hoje uma criatura plenamente humana? O livro trabalha muito sobre isso. O que é um ser humano para você? O que ele tem que ter? Né? Ele tem que ter impressão digital. A criança tem, né? Não vai dizer que tem que ter identidade, porque meu filho não tem ainda, tá? Tem 1 ano e meio, então ele não vai ser um plenamente humano, né? Então o que caracteriza realmente, né, um plenamente humano? Fala, você que perdeu o jogo da velha. Na verdade, se você, de acordo com um estudo recente que eu vi esses dias, você não pode mais nem falar que tem que ter impressão digital. Por causa que os pandas, eles têm
uma impressão digital muito semelhante à dos humanos. Então, Será que o CSI tem os pandas lá no arquivo deles? Puxa lá, pega lá, bota aquela vassourinha lá e impressão digital de um panda? Essa eu não sabia. Ou seja, nem pode ter impressão digital e não ser um ser humano. Então, irmãos, ele tem, né, todos os cromossomos já, Ele é ser humano e não tem digital. tudo pronto, né? A única coisa é que ainda ele não veio Quem trabalha com para fora, né? Mas, irmãos, como a gente falou, vivemos hoje, nós temos que olhar para essas situações pensando que vivemos num mundo caído, né? Só para completar o que ele disse sobre o digital, tem gente que é ser humano e não tem digital. Perdeu tudo a ponta dos dedos, né? Trabalha aqueles negócios lá, o que é aquele trabalho? Mas que- tinha, né? Tinha, não perdeu. Então não era mais humano. Mas tem aquele, solda? Tem um tipo de trabalho. Engenheiro na construção, tu vai trabalhar com material tipo Você tijolo. perdeu o digital já? Eu não dá para fazer nada com digital. Dá para fazer uma salta e ninguém sabe. Aí o cara só precisa ser careca, né? Pra não deixar o fiozinho de cabelo. O Marcelo. Ó, O Marcelo já tá Papelão também? dispensando, né? Papelão também. Tira tudo. Aí viramos um pano. então, irmãos, o que definiria, né, uma criança lá? Se ela já tem, né, o próprio tipo de sangue, se ela já tem os digitais. Aí vamos pensar, né, que o normal é a pessoa nascer com a digital, né? Porque nem nasce ali com, né, depois se perdeu a incorrência de um ato não natural, né? Então a criança já tem todos os órgãos, tudo prontinho. O que e tal, definiria mas- o que é? Agora eu fiquei nada. o que definiria, né, de ser um ser humano ou não? Então, para nós dizer assim, não, o feto não é um ser humano, ele é um sub-humano, ou ele é um humano em potencial. O que eu definiria? Não, porque quem definiria não, eu ia falar assim, em relação ao sexo, né? Ou mulher, Mas isso aí também já está ali. já tá incluído. Ah, Eu ouvi um testemunho de um médico americano que ele só fazia aborto, né? Nas clínicas clandestinas. E daí um dia ele resolveu filmar, mas era um feto de 2, 3 semanas. E quando ele colocava um sugador lá dentro para sugar, e ele viu aquele feto tentando lutar pela vida. E daí a partir daquele dia ele viu que aquele feto estava tentando se defender, sabe? E daí na filmagem, a gente viu uma filmagem semelhante, né? Que daí tinha lá o útero lá, um grãozinho lá, correndo para todo canto. Aí quando aquele sugador, onde não teve mais para onde correr, ele foi sugando o líquido que tinha dentro ali. E daí aquele feto desceu assim e ficou tudo escuro assim, E daí ele parou de fazer aborto e começou a dar palestra contra o aborto, né? Porque ele só fazia isso, daí ele parou e viu que o feto era uma vida. Desde antes de se formar, já lutou pela própria vida, pela própria existência. tem que ter coragem, né, para abortar, né? E uma coisa interessante, irmãos, é que, assim, ó, que o Brasil, ele é um país que vai na contramão dos outros países do mundo, tá? Então a maioria das pessoas no Brasil não é favorável ao aborto, tá? Então você vai ver que 31% das pessoas no Brasil são favoráveis ao aborto. Então quer dizer, é a minoria. Em países tipo Suécia, Holanda, eu vi que chega a mais de 80% das pessoas, tá? Mais de 80% das pessoas, porque já é algo comum lá, né? De ser favorável ao aborto. Então 31% das mulheres, das pessoas dizem que o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher desejar, né? 33%, né, deve ser permitido em determinadas circunstâncias, no caso de uma mulher estuprada. Depois, não deve ser permitido em hipótese alguma, exceto quando a vida da mãe estiver em risco. O aborto nunca deve ser permitido, não importando sobre
quais circunstâncias, né? Então, alguns até concordam, no caso, como a gente falou ali, é um assunto delicado, né, irmãos, assim, a questão do estupro e tal, eu penso em, nossa, a mulher vai olhar para aquela criança lá e vai lembrar daquilo lá pro resto da vida, né? Se é que realmente ficasse com a criança, né? Então, não é fácil de se falar, né? Mas veja que a maioria das pessoas, né, eles que defendem abertamente o aborto, 31% das pessoas, tá? Então é um número baixo, tá? O pastor Emerson contou, né, que a mãe dele tentou abortar ele, né? Ele era para ser mais grande, ele veio mais pequeno. Então, a gente está falando de Eu e minha mãe não quis abortar. Ele foi, tudo sobrou. Nós estamos falando de criança e gravidez, coisa errada, tipo, assim, tu tem descendente de sonho mais ou menos? Hã? Tu tem descendente de sonho mais ou menos? Eu sonhei uma amiga minha, né, tipo assim, eu falei pra ela que ela é grávida, um barrigão bem grande, ela tá com a barriga, aí eu fui, encontrei ela assim, peguei na mão dela e ajudei ela a descer Não, isso aí é José que tem esse sonho. Você? Não, porque você tá de gravidez, você tá falando de gravidez? Você, José? Esses negócios aí eu não tem nada. Então tá, meus irmãos, mas alguém tem algo que queira comentar, queira falar sobre isso, mas... Só aquele dado que tu falou ali, não sei se entendi certo, é 1% dos estupros. Assim. No livro aqui ele fala dos dados dos Estados Unidos, né? É um livro aqui dos Estados Unidos e tal, daí ele fala bastante, né, de quando teve aprovação lá no Suprema Corte, tudo e tal. E ele fala que menos de 1% dos abortos que são feitos nos Estados Unidos são por causa de estupro. Então, é uma desculpa, assim, digamos que não é muito válida, né, para dizer, vamos liberar o... Porque nem toda criança estuprada vai engravidar, né? Mas essa questão aí é complicada. Eu queria naquela menina lá, aquela vez que o Juliano falou. Não é fácil, gente. Porque tem dois casos aí também, né, professor? Tem um estupro. A criança nasce, talvez é rejeitada pela mãe. E talvez se aborta, depois se arrepende. Então é bem complicado isso. O ideal então seria da criança, né? Só que, como eu falei, para você adotar uma criança, eu não entendo direito disso, né? Legislação, essas coisas e tal. Mas li já por cima, assim e tal, inclusive já conheci pessoas que adotaram criança e tal. Vai muitos anos, conheci até 10 anos, para você realmente ter a guarda definitiva das crianças. E assim, você corre um risco de, por exemplo, vai lá a mulher e dá a criança lá. Beleza, você vai lá, você adota a criança, você começa a criar a criança e tal, e tal, e tal. E depois de um tempo, como eu falei, não sei se tem tempo determinado, e tal, e tal. Se a mãe disser, não, me arrependi, eu quero a criança, tu tem que devolver a criança. Então no Brasil tem poucas adoções. Né? Tipo, assim, que eu falei, não sou especialista nisso, são assim, assuntos que eu acabei indo procurar essa semana aí por causa da matéria, né? Mas é poucas adoções que tem no Brasil. Eu fui adotado pela minha avó, né? Daí ela tinha só a guarda permanente. Daí o conselho tutelar falou para ela o seguinte, tem que fazer a guarda definitiva, porque senão o pai ou a mãe vem lá e diz que eu cuidinha deles e vai lá. E daí eles foram lá e fizeram a guarda definitiva, meu pai foi lá, assinou e transferiu lá os documentos, o recibo, tudo, identificação. Aí foi feita a vistoria, emplacado, assinou o DUT no cartório, tinha 30 dias para passar. Até onde não aceita devolução. Não quero de Aí só o pai assinou, não precisou nem a mãe, o pai e a mãe, sabe? O pai assinou, deram graças e meu A criança era tão velha já, né? Foi rapidão. A criança era muito ruim, Os 2 anos, né?
Mas é que ali eu acho que tem a questão também de ser família, né? Eu ia Tipo, dizer, porque você ir num orfanato, assim, você adotar uma criança, acho que não é bem assim, não. Teve um amigo meu que adotou no orfanato, mas demorou 3 anos. E aí ele perguntou, né, por que demora tanto? Eles falaram que a criança já foi abandonada uma vez. Então se eles davam para mais uma pessoa, daqui a pouco a pessoa, dali um ano passa, não era isso que eu queria. A criança chora, não é do jeito que eu queria, não estou me acertando com o meu casamento por causa dessa criança. Então eles têm que ter a certeza que aquela criança não vai ser mais abandonada. Então o tempo que demora é para ver se a pessoa mesmo realmente quer aquilo. Daí por isso que ela fica provisória por um tempo, para depois passar permanente, porque para a criança é um trauma muito grande ser abandonada pela segunda vez. Ela já foi abandonada uma vez. Que nem eu fui abandonado uma vez, eu sei que o trauma é grande, imagina se fosse abandonado 2, né? Então eles se preocupam muito, entrevista com psicólogo, psiquiatra, tudo quanto é gente, sabe? Para ver se a pessoa tem condição, não financeira, não só financeira, mental, para cuidar de uma criança, porque não é esse 2. Não é que nem adotar um cachorro que você não quer mais, você coloca na feira da adoção. É uma criança, um ser humano, tem sentimento. Isso tudo vai entrar dentro do caráter da pessoa lá na frente, né? Que nem eu era revoltado até um tempo atrás, 12, 13 anos, quando eu tinha isso. Eu era nervoso, eu era doido, né? Porque depois eu fui descobrir, porque faltava algo, né? Eu fui adotado, faltava o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, não que a avó e o avô não preenchesse essa falta, mas eu tinha uma revolta muito grande. Se alguém me chamasse de bonito, eu falava. Ligava, passava o laço. Chamasse de quê? De bonito, tava bravo. Mas ninguém gosta de mente, né? Aí o cara fica bravo mesmo. Tava mentindo. Eu também, mentira, não gosto, já fico bravo. É antiético. Mas o. Hoje eu 50, agora tem umas coisas. Não, realmente, você tem razão. Eu passei por isso, então o psicológico da gente é muito difícil. Você cresce revoltado. Você revolta por qualquer coisa. Fala um negócio ali que já vira a cabeça. Se pudesse, assusta, se não pudesse, come. Se não puder, tu apanha. Sabe, eu não ficava em lugar nenhum. Eu estudava um pouco no colégio, um pouco no outro. Os professores viam isso na gente. Que a gente, quando se focava para estudar, estudava bem, quando não queria, dava uma retrocedida, porque era algo que estava dentro da cabeça. Então, porque foi abandonado uma vez. Por isso que as pessoas que fazem a adoção, a preocupação deles é para não deixar uma criança na casa de uma outra pessoa, que não é o pai, não é a mãe, e dali um tempo aquela pessoa não querer mais, abandonar pela segunda vez. Porque a criança, quando está esperando uma adoção, ela não vê a hora de ter um lar, de ter alguém para chamar de pai, que nem meu avô e minha avó, meu pai e minha mãe, sempre vai ser. Então tu não chama pai e mãe, é uma pessoa que tu não ama. Começa a amar a pessoa aí, e daí acontece que você já pensou, tu fica 2 anos na casa de alguém e a pessoa não quer mais. Já foi abandonado atrás, não tem cabeça que vem. O trauma seria desumano, né? Então por isso que às vezes é demorado, é cansativo, mas porém é um processo necessário, precisa. Porque normalmente esse método, ele funciona quase que 100%. Porque vamos dar um exemplo aqui, tu quer um cachorro, daqui a pouco tu adota o cachorro não te deixa dormir. Bom, tu sabe, tu teve filho, né? Meu filho, mas é cachorro. Não, toma o cachorro, bom, tem filho. Mas o cachorro, se te incomoda, o que você faz? Você pode dar pra alguém? Você não quer mais. De uma criança, você vai fazer o quê? Eu com a minha menina mais nova, 3 meses sem dormir, cara. Balançando, chacoalhando, os braços ficaram compridos, tanto balançado, cólica. Meu Deus do céu, se desse para devolver, então eu não vinha. Ó, nós tínhamos planejado 3. Eles sabem que isso aqui foi filmado, né? Eu sei. Nós queríamos ter 3 filhos. Então ele já chega, acabou. Estamos contentes, felizes. Tá bom. Chega, né? Tá bom. Tudo tem os 2 lados, não é? A bênção de Deus. E é importante você que vivenciou isso aí falar. Como eu falei, assim, eu só li, né, comparado com outros países, que o Brasil é um país bem burocrático para adoção, porque, assim, realmente, eles analisam tudo, acompanhamento com psicólogo, assistente social e tal, tudo